Olá pessoal, tudo bem? Aqui Osvaldo Roinucci do blog portalvidanatural.com.br e hoje nós vamos falar um assunto muito interessante para você que está aí buscando perda de peso, emagrecimento com saúde. Hoje nós vamos falar de uma coisa que assusta muito as pessoas e é uma coisa que eu não sabia, não tinha conhecimento, e quando eu fiquei sabendo, tive acesso a essa informação, eu também fiquei muito assustado e eu quase não acreditei, mas depois eu comecei a pesquisar, estudei e vi que tinha verdade. Para quem busca hoje o emagrecimento mais rápido e com saúde, nós indicamos que a pessoa não faça o consumo de grãos. Apesar de várias dietas incluir os grãos, muita gente passar por cima desse assunto e não tocar no assunto relacionado aos grãos. O que são os grãos, na verdade? Os grãos são, os principais são trigo, centeio, cevada, aveia, soja, e isso também está relacionado com todos os alimentos derivados disso, farinha de trigo, pães, bolos, biscoitos, tudo isso você deve abolir do seu cardápio, da sua alimentação diária, tanto para você viver melhor, quanto também para você perder peso. Você não deve fazer consumo. Mas por quê? Alguém pode levantar assim, não, mas eu uso farinha integral. Tá fora. Farinha integral, pão integral, não é interessante fazer consumo se o seu objetivo é perder peso. Basta você entrar, procurar estudos científicos, que você vai ver os grãos, eles são uma verdadeira bomba para o nosso organismo. Se você analisar, no supermercado hoje, mais de 50% dos alimentos eles estão relacionados com grãos. Tudo, biscoito, aveia, pães, tudo tem grão envolvido, até mesmo produtos que se dizem aí saudáveis ou naturais. Antigamente na Bíblia, se você é uma pessoa religiosa, você vê que os grãos eram consumidos, mas os grãos de antigamente não são como os grãos de hoje. As atividades físicas que eram realizadas naquela época não são as mesmas que nós realizamos hoje. Por exemplo, hoje eu duvido que você ande 10 quilômetros a pé num dia. E naquela época as pessoas andavam, elas viajavam praticamente a pé, no lombo do animal, muitas das vezes tinha que descer. Elas não faziam a quantidade de refeições que nós fazemos hoje. Hoje nós fazemos aí praticamente o mínimo que a gente faz aí, são 4, 5 refeições. Se a pessoa come de 3 em 3 horas, durante o dia, 3 vezes 4, 12 horas, vai haver aí 4 refeições. Mas existem pessoas que fazem mais do que isso. E ainda também ingere uma quantidade gigantesca de grãos, arroz, aveia, soja. Aí a pessoa vai lá, come, por exemplo, arroz, feijão, na salada ele põe milho, aí ainda ele toma um suco de soja, no café ele toma um leite de soja. E isso não é bom para o nosso organismo. Você vai ver que tudo vai mudar se você eliminar os grãos da sua vida. Mas por que os grãos são um veneno para o nosso corpo? Primeiro, nosso corpo ele não está adaptado geneticamente para consumir grãos, sabe? Porque os grãos eles possuem uma alta concentração de carboidratos, e aí isso provoca um aumento de insulina e consecutivamente evita a perda de gordura. Então, se você está buscando perder peso, assim, evitar perder gordura não é bom para você. E ainda existe o refino dos grãos, e seus derivados, que ainda prejudicam a saúde. Por quê? Porque existem substâncias nos grãos refinados
que causam dependência, como o glúten. É uma substância que ele causa dependência nas pessoas. As massas, o macarrão vicia, isso aí é viciante. Os grãos possuem uns antinutrientes, que são composições que eles são assim literalmente venenosos. E fitatos, ou ácido fítico, também lectina e o glúten, eles se ligam aos minerais do corpo, como cálcio, magnésio, cobre, zinco, impedindo que você absorva. Ele age como a gente chama de sequestrante isso. Os fitatos, eles são sequestrantes. Ele agarra nos minerais cálcio, magnésio, cobre, zinco e faz com que eles fiquem inertes, que eles não reajam. Então o seu corpo não vai absorver isso. Também libera outros minerais das suas reservas no corpo. Então isso é terrível para o seu organismo. Você precisa desses minerais no seu corpo. Já as lectinas, elas interferem na permeabilidade do intestino, tornando o intestino mais permeável e assim deixando passar alguns compostos que são vistos pelo corpo como inimigos, causando uma resposta autoimune. Causam inflamações no intestino. O glúten é uma proteína. O glúten está presente em quase todos os grãos. Ele é responsável pela intolerância ao glúten, uma alergia ao glúten que atingem a maioria das pessoas. Estudos mostram que a cada 10 pessoas, 7 têm intolerância ao glúten. Talvez você seja uma dessas 7 pessoas que tem intolerância, está passando mal e não sabe nem por quê. Nós indicamos seria verduras, legumes, proteínas seriam ovos, leite, queijo, carne, seriam basicamente, e gordura, manteiga, óleo de coco. O seu cardápio ele deve ser com alta concentração de produtos in natura. Quanto mais in natura os produtos forem, melhor é para você. Batata doce, inhame, esses aí seriam os carboidratos. E substituir esses legumes no lugar do arroz. Porque o arroz, ele, além da gente comer muito arroz, que é cultural comer arroz para o brasileiro, o consumo do arroz, ele engorda demais, tá? Eliminar também os derivados dos grãos, que seriam de tudo que é farinha, biscoito, bolo e outras que possam aí também trazer esse mesmo problema, intolerância, enfermidades. Então, elimine os grãos da sua vida. Se você já eliminar os grãos da sua vida, eu te garanto que já é meio caminho andado e com certeza você perde peso. E a sua saúde não vai ficar deficiente. A sua saúde vai ficar muito melhor do que o que é se você eliminar os grãos da sua dieta. Se você mudar para esse estilo de vida, com certeza você vai perder peso e vai ter uma saúde muito melhor. Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e até mais.